Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fonte fascinante, o desaparecimento de Joseph Mengele, do Olivier Guèze. A ideia é explorar aqueles anos que o Mengele passou escondido aqui na América do Sul, sabe? Depois da Segunda Guerra. Exato. É uma história, assim, impressionante. O livro detalha não só a fuga em si, mas toda a rede de apoio, os disfarces, né? E até a cabeça do Mengele durante esse exílio todo, desde que ele pisou na Argentina em 49 até, bom, até o fim dele aqui no Brasil. Vamos começar por essa chegada, então. Ele chega em Buenos Aires, usando o nome Helmut Gregor. E logo de cara quase é pego, né? Na alfândega mesmo. Nossa, sim, por causa de uma maleta bem suspeita para um suposto mecânico, né? O que tinha nela? Tinha amostras de sangue, anotações das pesquisas dele, coisa de médico, não de mecânico. Aí um funcionário desconfiou, chamou até um médico para avaliar, mas o Mengele, ele deu um jeito, conseguiu enrolar ali Uma mistura de sorte e cara de pau, talvez. totalmente. E isso já mostra um pouco como seria a fuga dele, né? Interessante que a rede de apoio que deveria estar esperando por ele no porto falhou. Ele ficou meio perdido no começo. Mostra a fragilidade dessas rotas de fuga, as ratlines, né? Que a gente ouve falar. Exato. Essas ratlines encontraram um terreno fértil na Argentina da época, né? O peronismo tinha um certo interesse em trazer europeus, conhecimento técnico. Mesmo que fossem figuras complicadas. Pois é. E aí criaram estruturas tipo o escritório de informação com gente como Rudy Freud, Carlos Foldner, para ajudar nessa vinda, nessa fuga de nazistas e colaboradores. O Mengele, depois de uns perrengues iniciais, tipo dividir quarto de hotel simples, quase ter que trabalhar de operário, ele foi se infiltrando nesse meio. Ele não ficou isolado, né? Começou a frequentar um círculo específico ali da revista Der Weg. Isso, a Der Weg, editada pelo Eberhard Fritz. Era mais que uma revista, era um ponto de encontro mesmo, sabe? Para nazistas aqui na América do Sul. Lá, ele conheceu gente como Wilhelm Sassen e o famoso piloto Hans-Ulrich Rudel. Rudel, uma figura importante para ele depois, né? Importantíssima. E nesse círculo também estava o Adolf Eichmann. Curioso que a fonte fala de um desprezo mútuo ali. Mengele achava Eichmann meio bronco, exibicionista, e o Eichmann via o Mengele como um filhinho de papai. Que dinâmica, hein? E o mais incrível, ele se sentiu seguro o suficiente para recuperar a própria identidade. Como assim? É chocante, né? Em 1956, com a ajuda da embaixada alemã em Buenos Aires e, bom, das autoridades argentinas também, ele simplesmente volta a ser Joseph Mengele, tira passaporte alemão no nome verdadeiro. Não acredito. Com a ajuda da embaixada. Sim, e logo depois ainda casa com a cunhada, a Marta, que era a viúva do irmão dele. Mostra como essa rede de apoio ia a fundo, né? Chegava em níveis oficiais, assim. Mas essa tranquilidade toda acaba, né? A captura do Eichmann em 60 pelo Mossad, ali em Buenos Aires mesmo. Ah, isso muda tudo. Foi um baque. A fonte descreve bem o pânico que tomou conta dos nazistas foragidos. O medo da extradição ficou real. Investigadores como o Fritz Bauer já estavam na cola do Mengele. E aí ele some de novo. Sam foge para o Paraguai, com a ajuda do Rudel de novo. Consegue até cidadania paraguaia, mas ele percebe que lá também não está seguro. Não era o suficiente. Não. Em 1960 mesmo, ele foge de novo, dessa vez para o Brasil, usando outro nome, Peter Hotbigler, e com a ajuda de um outro nazista, o Wolfgang Gerhard. Aí começa a fase brasileira dele. E aqui no Brasil ele vive escondido com a família Stammer, é isso? Numa fazenda. Isso. Por um bom tempo. Mas a relação era, nossa, muito tensa. Tinha uma dependência financeira, né? A família Mengele mandava dinheiro para sustentar ele e os Stammer, mas tinha muito conflito pessoal. Ele ficou mais paranoico nessa época. Muito. A ponto de construir uma torre de vigia na propriedade. É um período de declínio claro, sabe? Físico, mental, isolamento total. E a cabeça dele, a ideologia nazista, o racismo, isso mudou com o isolamento, com o tempo? Pelo que a fonte indica, não. Os diários dele mostram que ele manteve tudo intacto. Racismo, desprezo, inclusive pelos brasileiros.
Tem um momento muito forte, que é a visita do filho dele, o Rolf, em 77, O filho foi visitá-lo? e confrontou ele sobre Auschwitz. Confrontou. E a resposta do Mengele foi negação. Negação de culpa, justificativa pela ideologia nazista, zero remorso. A fonte deixa isso bem claro, essa incapacidade dele de encarar o que fez. Impressionante. E como termina essa história toda, essa fuga? Bom, depois de romper com os Stammer, ele passa os últimos anos bem isolado, num bairro modesto em São Paulo, contando com a ajuda de um casal austríaco, os Bossert, Wolfgang e Lieselotte. E ele morre. Morre em 79, com 67 anos, afogado numa praia em Bertioga, provavelmente por causa de um AVC na água. Foi enterrado como Wolfgang Gerhard, a identidade falsa que ele usava, lá em Embu das Artes. E o mundo só foi descobrir que era ele anos depois, né? Só em 1985, uma investigação chegou nos Bossert, nos Stammer, aí veio a exumação dos restos mortais e a confirmação mesmo por DNA só em 92. Foi aí que o mundo teve certeza. Décadas depois, uma história impressionante mesmo de fuga, de negação e dessas redes de cumplicidade que duraram tanto tempo. Exato. E a fonte faz a gente pensar muito sobre isso, né? Sobre a justiça que às vezes tarda, sobre como essas redes funcionam para garantir impunidade e sobre como ideologias desumanas podem persistir, mesmo na solidão, na decadência. Fica aquela pergunta no ar, né? O que sobra de uma pessoa que vive décadas fugindo? Fugindo do mundo e principalmente de si mesma.